Você sabia que o Sega Saturno é o único videogame da Sega que não possui uma aventura principal do ouriço? Na época planejaram um jogo ambicioso, com personagens inéditos e a jogabilidade que deu origem a Sonic Lost World 17 anos mais tarde. Pela primeira vez seria produzido por uma equipe inteiramente americana, a mesma que criou Kid Chameleon e Comix Zone. Infelizmente, o destino não foi favorável aos jovens que produziram o jogo, e o sonho acabou se tornando um pesadelo. Conheça a triste história por trás do lendário Sonic X-treme. Sonic X-treme seria um jogo desenvolvido pela equipe americana do Sega Technical Institute, ou STI. Para quem não sabe, o Sonic 2 do Mega Drive foi desenvolvido pela equipe americana junto com os principais membros japoneses que criaram o Sonic 1. Os superiores da Sega acreditavam que a união entre ambas as partes seria o ideal para o sucesso da série. Infelizmente, as barreiras culturais e linguísticas entre ambos os lados resultaram em diversas brigas, e o desenvolvimento do Sonic 2 não foi nem um pouco amigável. Some isso a personalidade enérgica e nada flexível de Yuji Naka, líder do projeto e considerado o pai do Sonic. Inevitavelmente, quando os superiores da Sega pediram para desenvolverem o Sonic 3, Yuji Naka só aceitou com a condição de que fosse criado exclusivamente pelos japoneses. Curiosamente, após a produção de Sonic 3 e Knuckles, o diretor da trilogia do Mega Drive, Hirokazu Yasuhara, decidiu que a partir de então trabalharia somente com a equipe americana. Reza a lenda que ele também não se adaptava à personalidade de Naka. Algum tempo depois do lançamento de Sonic Knuckles, os superiores da Sega deram à equipe americana o desenvolvimento do próximo jogo da saga principal do ouriço. Inicialmente ele seria para o Mega Drive e utilizaria os personagens da Archie Comics e da série de TV, como a Sally, os SWAT-Bots e outros. O conceito chegou a virar um pequeno vídeo divulgado recentemente no YouTube. Inseguros de que o jogo não ficaria numa qualidade desejável, se distanciando muito da saga principal, tanto em ambientação quanto em jogabilidade, eles decidiram modificar todo o projeto. A nova tentativa veio para o periférico 32X e dessa vez seria um jogo em visão isométrica. A única arte conceitual criada é esta que aparece no vídeo, criada pelo Chris Chan, o animador de um dos mais famosos jogos do STI para o Mega Drive, o Comix Zone. Ainda receosos da qualidade do jogo, o projeto novamente foi modificado. Dessa vez, decidiram que seria inteiramente tridimensional, utilizariam o estilo gráfico dos jogos do Mega Drive, mas teriam os personagens da série de TV. Eles finalmente estavam confiantes de que viria um jogo com a qualidade que a série do Azulão precisa, e o projeto ficou conhecido como Sonic Mars. Shen novamente fez a arte conceitual, empolgando todos os membros americanos. Mas na época, Yuji Naka, que estava nos Estados Unidos, não demonstrou a mesma empolgação dos outros membros, desdenhando com a cabeça e dizendo apenas boa sorte. Com o fracasso comercial do periférico 32X e o pedido de demissão do diretor do projeto na época, o jovem Shen assumiu a direção e a Sega levou o novo jogo do Sonic para seu mais novo videogame, o Sega Saturno.
A princípio, os superiores da SEGA o colocaram no cargo temporariamente até acharem alguém com mais experiência, visto que Shen tinha entrado há pouco tempo no mundo dos games e ainda era muito jovem para assumir a grande responsabilidade de criar a sequência de Sonic 3 e Knuckles. Acontece que Shen aproveitou a oportunidade para mostrar todo o seu talento, e em pouco tempo os superiores concluíram que ele tinha capacidade suficiente para assumir o cargo de forma definitiva. Sua primeira decisão foi não ter mais nenhum vínculo com a série de TV, continuando somente com os personagens do Mega e eventualmente criando novos caso fosse necessário. Enquanto isso, os desenvolvedores começaram a ter várias ideias de como seria a trama. Depois de 7 histórias completamente diferentes, a última idealizada pela equipe contou com a ajuda de Hirokazu Yasuhara, e foi nesta época que decidiram que o jogo se chamaria Sonic X-treme. Nesta versão, o Dr. Eggman volta com uma Death Egg maior que o próprio planeta Terra, e a sua gravidade faz com que os planetas do Sistema Solar entrem na órbita da Estação Espacial. Quando isso acontece, Tails imediatamente cria uma máquina para teletransportar o Sonic para a colônia, mas ele acaba parando num estranho mundo que não parece ser a base espacial do cientista. Passando por este misterioso lugar, Sonic descobre que desta vez os Badniks não são animais aprisionados, mas sim de uma raça alienígena chamada Mips, que são os habitantes de um dos planetas que está na órbita da Death Egg. Um minuto. Alienígenas aprisionados? Mips? Death Egg no centro de vários planetas? Parece que descobrimos a origem da história de Sonic Colors. Outra novidade seria 2 personagens criados pelo Shen. A primeira seria uma das principais e se chamaria Tiara Bubowski, a filha do professor Gazebo, sendo ambos os guardiões dos 6 Anéis da Ordem, que, similar às Esmeraldas do Caos, possuem incríveis poderes misteriosos. O Dr. Eggman estaria atrás dessas joias místicas e o Sonic teria que encontrá-las antes dele. A ideia de Shen era fazer com que a Tiara fosse um par romântico para o Sonic, exercendo um papel muito parecido com a personagem exclusiva dos quadrinhos, Sally Acorn. Tiara teria inteligência e personalidade forte, além de fazer bastante malabarismo e ser tão habilidosa quanto o Sonic. Por outro lado, ela teria o defeito de ficar nervosa com facilidade, nos levando a crer que da série atual, a Blaze the Cat é a que mais se encaixa com as características descritas para Tiara. Já na jogabilidade, a ideia era ter um estilo específico para cada personagem. O Sonic teria um sistema inovador para a época, onde ele correria por cenários tridimensionais e poderia andar livremente por qualquer parte do cenário que seria em formato de tubo, podendo brincar com as leis da gravidade. Esse interessante sistema foi reaproveitado em Sonic Lost World para Wii U 17 anos mais tarde. Vale lembrar que as fases seriam vistas com uma tecnologia chamada olho de peixe, e assim o jogador poderia ver mais partes do cenário. Tails também seria jogável, e a ideia era fazer um sistema de plataforma em 3D em primeira pessoa onde controlávamos o voo do menino raposa. Knuckles seguiria um estilo plataforma tradicional, mas curiosamente com a câmera vista de cima, similar aos jogos de RPG da época. Por fim, a Tiara teria a jogabilidade de plataforma 2D praticamente idêntica com a dos jogos do Mega Drive. 8 fases foram planejadas, já de Guile, a típica fase tropical, Crystal Frost, sendo a de gelo, Candy Mountain, de doces, Red Sands, uma fase no deserto, Galaxy Fortress e Death Egg, ambas sendo a base espacial do cientista, e as misteriosas Blue Ocean, que ao que tudo indica seria uma fase na água, e a Metal Blade. Esta, sem nenhuma informação. Metal Sonic e Fang the Sniper apareceriam no jogo como chefes. Para dar tempo de todas as ideias ficarem prontas, a equipe decidiu que se dividiria em 2 para facilitar o trabalho. Uma para criar a estrutura das fases, liderada pelo próprio Chris Shen e pelo programador Ofer Eilon, e uma outra equipe para criar uma engine exclusiva para os chefes, liderada por Christian Coffin. Ambos foram supervisionados por Mike Wallace, que já era mais experiente no mundo dos videogames. Infelizmente, o que era para facilitar o desenvolvimento na prática se tornou um grande problema, visto que a falta de comunicação entre ambos os grupos levava a diversos membros trabalharem em ideias que já haviam sido descartadas, enquanto outros esperavam a programação de uma das equipes ficar pronta para dar continuidade ao trabalho. Com esses problemas e os sucessivos adiamentos de Sonic X-treme,
os executivos da SEGA americana resolveram intervir e fizeram uma reunião de emergência para decidirem o destino do jogo. Logo em seguida, eles chamaram os principais membros do projeto e esclareceram que haviam contratado uma companhia terceirizada para ajudar a programar o jogo. Na época, Ofer Eilon havia feito a programação do Extreme num computador e ele não conseguia converter adequadamente do PC para o Sega Saturno, e a empresa terceirizada iria fazê-lo. Porém, o sistema de programação para o Sega Saturno era muito complexo, e nem mesmo a companhia terceirizada estava conseguindo fazer a conversão. Para piorar as coisas, pouco tempo depois, em março de 1996, um grupo de representantes da SEGA japonesa, incluindo o temido presidente Hayao Nakayama, foram pessoalmente aos Estados Unidos para saber como andava o Sonic X-treme. Christian e Ofer Eilon trabalharam como nunca para fazer uma apresentação para os japoneses, e finalmente estavam conseguindo evoluir no projeto de forma que agradaria aos asiáticos. Infelizmente, pela falta de comunicação com os desenvolvedores, os executivos da SEGA mostraram aos japoneses uma outra apresentação, com uma versão bem primitiva de Sonic X-treme criada às pressas pela companhia terceirizada. Nakayama ficou furioso em ver que depois de tanto tempo, o trabalho ainda estava tão incompleto, sendo que o jogo precisaria ser lançado ainda naquele ano. Logo em seguida, o trabalho da equipe de Christian Coffin, que criou a estrutura para os chefes, foi mostrado, sendo que este já estava mais bem sucedido em termos de programação. Ao ver o resultado, ele ordenou, usando uma voz bastante autoritária, que o jogo inteiro teria de ser produzido com a engine dos chefes. Enquanto isso, Christian e Ofer Eilon souberam que a reunião estava acontecendo naquele exato momento, e correram para mostrar a eles o real estado do projeto. Shen foi até a sala para impedir que todos esperassem para mostrar o verdadeiro estado de Sonic X-treme. Mas a reunião já estava no fim, e o clima entre os executivos não era nem um pouco agradável. Shen insistiu para esperarem Ofer Eilon chegar com a verdadeira estrutura do jogo, mas Nakayama já tinha feito sua decisão e disse que não voltaria atrás. Os japoneses saíram da sala no exato momento que Eilon chegou, ignorando os dois líderes do projeto. Não tendo outra opção, a engine criada por Eilon foi descartada e a dupla foi afastada de Sonic X-treme. E quem assumiu o posto de Shen foi a equipe que criou os chefes, liderados pelo Christian Coffin. Novamente eles precisariam recriar o jogo do zero, mas agora a equipe tinha só 8 meses até o lançamento. Desesperados com o pouco tempo para produzir o jogo, a equipe pediu para o recém-contratado presidente da SEGA americana, Bernie Stolar, para utilizarem a estrutura, ou engine como é conhecida no mundo gamer, criada para o jogo Nights into Dreams, o jogo produzido pelos desenvolvedores japoneses da trilogia do Mega Drive. Em poucos dias a engine chegou, e assim seria possível finalizar o jogo a tempo. Dessa vez, somente o Sonic seria jogável e a jogabilidade livre daria lugar a um sistema tridimensional com fases onde você deve correr do ponto A ao ponto B, similar aos jogos de Sonic Adventure que vieram anos mais tarde. O que ninguém esperava é que dar a engine de Nights para os americanos despertaria a fúria de Yuji Naka, que ficou sabendo da decisão algum tempo depois e brigou furiosamente com os executivos japoneses, dizendo que cederam a engine que ele criou sem a autorização dele e que se os americanos utilizassem ela, ele se demitiria e nunca mais pisaria na SEGA. Como grande parte do sucesso dos jogos do Mega Drive vieram graças às habilidades de Naka na programação, a SEGA não teve alternativa e precisou suspender o uso da engine pelos americanos. Ou seja, o projeto novamente começou do zero. Nesse meio tempo, a dupla Shen e Ofer Eilon continuaram trabalhando na engine deles com o sistema Olho de Peixe para fazerem uma última apresentação aos executivos da SEGA. A esperança dessa vez é que lançassem o game para computadores, sendo uma espécie de spin-off do Sonic X-treme. Depois da apresentação, o gerente disse que não haveria dinheiro suficiente para lançar um jogo completamente novo para computadores, preferindo apenas fazer simples conversões de lançamentos anteriores. Desesperado para finalizar o Sonic X-treme a tempo, Coffin passou a literalmente morar na sala de desenvolvimento, trabalhando sem parar e dormindo poucas horas dentro da sala com colchões. O excesso de trabalho fez com que ele pegasse uma severa pneumonia em agosto de 1996, precisando ser hospitalizado às pressas. Os médicos emitiram um atestado dizendo que ele não poderia trabalhar por um bom tempo. Assim, ele foi forçado a sair do projeto. Com a saída de Coffin, o supervisor de Sonic X-treme, Michael Wallace, teve que dizer a seu chefe que o jogo não ficaria pronto até o Natal.
Apesar de receber apenas um silêncio como resposta, Wallace sabia que o jogo tinha sido cancelado naquele exato momento, depois de tantos anos e tantos contratempos. Poucos dias depois, a SEGA americana decidiu encerrar com as atividades do grupo, demitindo grande parte dos funcionários, e a talentosa SEGA Technical Institute, que havia produzido grandes clássicos como Kid Chameleon, Comix Zone e The Ooze, foi desfeita. Muitos anos se passaram desde então, e o lendário jogo da saga principal para o Sega Saturno nunca foi esquecido entre os fãs de Sonic. 10 anos após o cancelamento, Shen resolveu tentar reviver o projeto mais uma vez e quis lançar uma versão não oficial do jogo para computadores. Infelizmente, este também foi cancelado. No entanto, o mais curioso é que o destino fez com que Shen voltasse para a série do Azulão 18 anos depois. Em 2011, ele entrou para a equipe da Big Red Button Entertainment e logo em seguida eles pegaram o projeto que veio a se tornar o Sonic Boom. Sendo um dos principais desenvolvedores da versão Rise of Lyric para o Wii U, finalmente poderemos ver suas ideias num jogo do tão amado mascote da SEGA. Esse foi o nosso especial sobre o Sonic X-treme. Gostaria muito de agradecer ao Esquadrão Desenhista por ter feito todo esse material para o vídeo. Esse vídeo foi inteiramente de vocês, né? Cada um com seu talento, cada um com seu esforço. Se gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e não se esqueça de compartilhar com os amigos do Facebook. E se você quiser ficar expert em Sonic, não deixe de acessar o nosso site www.planetasonic.com.br. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!